Boa noite. Hoje é dia 18 de 6 de 2019. Este é o comentário de conjuntura quinzenal da transição socialista. Meu nome é Rafael Padial e nós comentaremos a paralisação dos trabalhadores ocorrida no dia 14, recente, na sexta-feira passada, chamada pelas centrais sindicais, contra a reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro. Do nosso ponto de vista, essa paralisação acabou sendo uma grande farsa, um grande teatro armado pelas centrais sindicais para controlar os trabalhadores e negociar uma aceitação da reforma da Previdência. Isso por quê? Porque no dia 11, alguns dias antes da própria paralisação, setores relevantes da oposição estabeleceram um acordo com o governo. Quais são eles? Os governadores do PT, do PCdoB, mas também governadores do MDB, do PSC e do PSDB fizeram um acordo com a Joyce Hasselmann, que é a líder do governo no Congresso, ela é do PSL, o partido de Bolsonaro, junto com Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, junto com Marcelo Ramos, do PL, que é o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, e junto ainda com Samuel Moreira, do PSDB, que é o relator dessa comissão, da Comissão Especial da Reforma da Previdência. O que eles acordaram no dia 11? No dia 11 eles definiram, por fim, tirar o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, tirar a aposentadoria rural e tirar a proposta de capitalização do Paulo Guedes. E por que isso interessa ao PT e à oposição? Interessa porque, justamente, com essa proposta se retorna à proposta inicial apresentada por Dilma e Joaquim Levy lá nos idos de 2015 e 2016. Depois foi mantida pelo Temer junto com o Meirelles e depois, quando chegou no governo do Bolsonaro, teve algumas modificações que são relativamente pequenas. Com essas modificações se retornou à essência da proposta Dilma. Então esse é o primeiro motivo pelo qual essas modificações interessam ao PT. Interessam ao PT porque sempre interessaram ao PT, já interessavam desde antes. Em segundo lugar, interessa muito a essa oposição parlamentar que o governo aplique, faça a reforma, porque assim ela própria, se voltasse ao governo, não precisaria fazer a reforma uma vez no poder. Então assim se chegou no dia 11 num acordo que é bastante satisfatório ao PT e é o que deu base a traição que eles realizaram durante todo o dia. Bom, em São Paulo, sobretudo, o movimento foi bastante fraco. Aqui, o metrô é que teve maior destaque na paralisação e, mesmo assim, teve problemas internos na sua paralisação, que foi puxado para trás por alguns setores de uma certa burocracia sindical que tentaram negociar a reposição do trabalho. Mas setores dos quais se esperava uma grande movimentação, como os trabalhadores da CPTM e os rodoviários, foram traídos na calada da noite por sua própria burocracia sindical, que em cima da hora cancelou as atividades de paralisação. Para além disso, os metalúrgicos do ABC, que é justamente o polo econômico mais importante do país, foram claramente traídos pela sua burocracia sindical, pela CUT. Lá, nas fábricas em que se parou, incrivelmente o que aconteceu foi que os trabalhadores tiveram que descontar da sua folha de pagamento um dia de trabalho. Vejam, por exemplo, o que escreveu na maior cara de pau o comitê sindical da CUT na empresa da Mercedes. Na nota do comitê sindical se diz: dia de greve geral é dia de luta. Luta porque abrimos mão de nossos compromissos, abrimos mão de nossos salários e enfrentamos o subconsciente que diz: isto não vai dar em nada. Onde já se viu maior cara de pau do que isso? Bom, e à tarde, nas movimentações de rua, se deu uma certa continuidade lastimável dessa farsa. Foi quase como a cereja do bolo da burocracia sindical. Por quê? Porque, dado que pela manhã a classe trabalhadora foi traída, ou ficou nas suas casas, ficou lá melindrada, ela não ocorreu às manifestações da tarde.
Então as ruas ficaram abertas aos setores da burocracia e também a um setor complementar de uma pequena burguesia, com uma ideologia pequeno-burguesa, entre aspas, de esquerda. Na verdade, é um setor que é uma complementação, é uma contraparte da pequena burguesia dita de direita, que apoia o Bolsonaro, o Moro, etc. Assim como esses setores acreditam no mito do Salvador, no mito do Bolsonaro, do Moro, também essa parte dita de esquerda, da pequena burguesia, acredita em mitos como Lula e coisas do tipo. De tal forma que se criou um ambiente inclusive hostil àqueles que são de esquerda, que são combativos, que são revolucionários, mas que estão propondo um projeto superior ao projeto do PT. E não só a esses, mas também a setores mais amplos da classe trabalhadora e da juventude, dos jovens que participaram dos atos, por exemplo, do dia 30, contra a destruição da educação. Setores assim se sentiam, no mínimo, para dizer o mínimo, deslocados num ato como esse. E não só em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, nós registramos situações em que aqueles que tomaram as palavras nos carros de som para criticar o PT foram hostilizados pela massa pequeno-burguesa que apoia o Lula e o PT. O dia 14 como um todo, sobretudo essa situação do ato da tarde, serve como uma fotografia histórica, e na verdade uma fotografia histórica nada boa para os revolucionários que pretendem construir um caminho para a classe trabalhadora. O dia 14 simboliza um pouco uma situação em que os revolucionários perderam o bonde da história. Na verdade, isso é um resultado de um processo que vem desde 2015, em que a esquerda revolucionária não soube se construir num processo de enfraquecimento do PT. Desde 2015, quando começou a revolta popular, a insatisfação contra Dilma, nenhum setor de esquerda teve coragem de falar em alto e bom som, claramente, fora Dilma, de exigir a queda da Dilma, o impeachment da Dilma. Depois disso, os setores aderiram à tese ridícula, estúpida, inconsistente, criada pelos petistas de que haveria um golpe de Estado nesse país. E após isso ainda, esses mesmos setores vacilaram e capitularam, não tiveram coragem de defender a prisão do Lula, porque estava enlameado com os maiores setores da burguesia nacional. E por fim, como coroamento do processo, toda a dita esquerda de oposição ao PT votou em Haddad no segundo turno, morrendo de medo, com o rabo entre as pernas, de um suposto fascismo ou proto-fascismo do Bolsonaro, que na verdade era uma farsa, algo totalmente inconsistente, assim como as outras teses petistas inconsistentes, era apenas uma narrativa criada pelo PT para ganhar e manter apoio dos setores que se dizem de oposição de esquerda ao PT. Toda essa série de traições e capitulações da esquerda levou a um fortalecimento dos setores de direita, que na verdade eram totalmente estúpidos e inconsistentes, da pequena burguesia, e que em última instância resultou na eleição do próprio Bolsonaro. Mas, como só poderia acontecer, como necessariamente aconteceria, esses setores de direita chegaram aos seus próprios limites, estão expondo as suas contradições a olhos vistos de todos, e vão aos poucos perdendo a sua consistência e perdendo o seu apoio. Nesse momento, quem deveria ocupar, representando o futuro, ocupar o espaço político, deveria ser a esquerda revolucionária. Mas como ela não se construiu nas críticas ao PT, agora, quando essa direita vai à falência, quem volta a ocupar o espaço é o próprio PT. Então essa é a situação lastimável que o dia 14 representou como um todo. Dado que a classe trabalhadora ficou trancada nas suas casas e criou-se uma situação de, inclusive, hostilidade aos revolucionários e aos críticos ao PT. O que os revolucionários devem fazer nessa situação? Eles devem lutar pela radicalização do movimento de paralisações da classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. É preciso sim ter unidade das centrais, porque hoje, infelizmente, somente as centrais são capazes de colocar em movimento o conjunto da classe trabalhadora. E somente o conjunto da classe trabalhadora é capaz de abrir as contradições com a burguesia e bem como é capaz de abrir as contradições internas ao movimento sindical. Capaz, portanto, de criar as condições para a superação da própria burocracia sindical pelo movimento da classe trabalhadora. Mas se é necessário ter uma unidade das centrais, é necessário também ter, sobretudo, uma liberdade de crítica ao que é feito pelas centrais esses dias.
Portanto, é inadmissível que os revolucionários fiquem calados diante da situação em que setores da classe trabalhadora percam um dia de salário ou tenham que repor horas. É inadmissível que fiquem calados diante de situações de hostilidades àqueles revolucionários que são críticos ao PT. Somente a Frente Única, iniciando o movimento da classe trabalhadora, mas com liberdade total de crítica dos revolucionários, pode abrir um caminho novo para a classe trabalhadora nesse país. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber a notificação de todos os novos vídeos da Transição Socialista.